Bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Estamos esperando um minutinho, todo mundo entrar. Estamos bem no horário. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso AK Informa Webinar Domicílio Judicial Eletrônico. Hoje a gente conta com o nosso escritório parceiro, Tosini Freire. Hoje as nossas palestrantes vão ser Bruna Borg Tomé, sócia do Tosini Freire, com mais de 10 anos de experiência na área de Tech Litigation, graduada pela PUC, mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo também. Também contamos com a Camille Gobel Araque, sócia do Contencioso Civil do Tosini Freire, ampla experiência em litígios envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, pós-graduada em Direito Empresarial pelo Complexo Damásio. Também contamos com a Fernanda Bianco Pimentel, sócia na área trabalhista e previdenciária do Tosini Freire, que possui, eh, que possui, que possui graduação pela PUC, eh, eh, e, perdão, são muitas informações aqui, Fernanda, desculpa. É membro da Comissão Especial de Direito Sindical do ABSP. E também contamos com a Fernanda Ramos Pazelo, sócia do Tosini Freire da área de tributário, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e MBA pela FGV. Então, gostaria de agradecer a presença e a participação de todas, e todas e todos, passar a palavra para as nossas palestrantes para o nosso webinar de hoje. Sempre que tiverem dúvida, fiquem à vontade de mandar ou no chat ou no Q&A, que nós vamos respondendo tanto ao longo do webinar, ou no final também vamos ter um espacinho para responder as perguntas. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente atual e importante, que é o domicílio judicial eletrônico, que também é conhecido como DJI. Primeiro, eu acho importante a gente voltar um pouco no tempo e entender como a gente chegou até aqui. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele já trouxe diversas disposições sobre processo eletrônico e, consequentemente, intimações eletrônicas. Mas ele atribuiu ao CNJ a competência para regulamentar comunicações processuais eletrônicas. Em 2019, a Lei 14.195, ela é promulgada e ela altera alguns dispositivos do Código de Processo Civil, regulamentando de forma mais específica as citações eletrônicas. Essa lei, ela estabelece regras específicas para a citação eletrônica, diferentes daquelas que já existiam para a intimação. Ela reforça a obrigatoriedade das empresas manterem cadastros junto aos sistemas dos tribunais e ela também reforça a competência do CNJ para regulamentar todos esses procedimentos. Durante todo esse período, enquanto o CNJ não editava alguma plataforma, não lançava, na verdade, uma plataforma para comunicação de atos processuais, alguns tribunais eles começaram a desenvolver seus próprios sistemas, tanto para veiculação de intimações quanto para veiculação de citações. Esses sistemas, ProJude, PJE, esses que a gente conhece, está acostumado a usar, na medida em que eles foram sendo lançados, geraram muita discussão no mundo jurídico, principalmente pelo fato de que cada tribunal utiliza um software diferente, que ele funciona de forma diferente e a gente precisa acessar todos esses sistemas para obter as informações. Apenas em 2022, após algumas outras resoluções mais genéricas, que o CNJ ele editou a resolução 455 de 2022. Ela institui o portal de serviços do Poder Judiciário e também ela regulamenta tanto o Diário de Justiça Nacional como o domicílio judicial eletrônico. O domicílio judicial eletrônico, portanto, ele faz parte do programa Justiça 4.0, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele nada mais é do que uma forma centralizada para recebimento de todas as comunicações processuais, sejam elas intimações, citações ou qualquer outro tipo de notificação advinda do Poder Judiciário. Ou seja, a partir desse sistema, a parte vai poder consultar
todas as comunicações processuais em um único lugar, tomar também ciência delas em um único lugar, sem que seja necessário acessar todos esses sistemas que estão aí espalhados pelos tribunais do Brasil. As instituições financeiras, elas já se cadastraram no ano passado. E agora, o CNJ concedeu até o dia 30 de maio para que empresas de médio e grande porte providenciem o seu cadastro. Uma das grandes perguntas que a gente recebe é o que acontece se eu não me cadastrar? Então, as empresas que não se cadastrarem, elas terão esse cadastro providenciado de forma compulsória pelo próprio CNJ e os dados que serão utilizados serão aqueles que constam na Receita Federal. Nós do Tozini, no Tozini Freire, nós fizemos um manual constando diversas informações muito importantes sobre como efetuar o cadastro e quais as consequências decorrentes desse cadastro. O link para acesso a esse manual ele vai ser disponibilizado aqui no chat em breve e vocês podem acessar. Mas mesmo após esse manual, a gente continua recebendo várias dúvidas dos nossos clientes. E é por isso que a gente está aqui hoje com algumas das nossas sócias de diversas áreas diferentes do escritório, todas áreas afetadas pelo domicílio judicial eletrônico, para trazer alguns esclarecimentos para vocês. Então, primeiro, vamos falar de cadastro. Quais são as principais dificuldades de cadastro? Como é feito esse cadastro? Para isso, eu vou chamar a Fernanda Pazelo, nossa sócia da área de tributário, para esclarecer um pouco esse ponto. Vai lá, Fê. Bom dia, boa tarde, na verdade, a todos e a todas. Obrigada, Camille. Queria agradecer o convite da Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema de domicílio judicial eletrônico. Acho que o grande objetivo nosso, como escritório, é poder contribuir para que as empresas se sintam cada vez mais confortáveis, né, para acessar esse domicílio judicial eletrônico. E do nosso lado, quanto mais as empresas souberem fazer de uma forma correta, e trazendo procedimentos mais claros, é bom para o nosso trabalho. Porque, como a própria Camille comentou, esse sistema, essa ferramenta agora, ela passa a centralizar todas as intimações e citações. Quando a gente pensa nas intimações, é algo que afeta diretamente nós, advogados, porque nós estamos falando dos processos que são conduzidos pelos escritórios de advocacia, muitas vezes, que são os terceiros contratados por vocês. Então, a gente quer que vocês realmente entendam como se trata essa ferramenta, e o primeiro passo é o cadastro da pessoa jurídica. Eu que sou da área tributária, e vocês vão ver que nas empresas de vocês, o pessoal do tributário acaba já tendo uma certa familiaridade com uma questão importante, que é o domicílio tributário eletrônico. Então, nós do tributário, a gente já, juntamente com as empresas nessa área tributária, a gente já tem que lidar com esse domicílio por conta dos processos administrativos, em que as intimações são feitas para as empresas. E agora, o domicílio judicial eletrônico, ele tem um pouco essa mesma função. O que a empresa precisa no primeiro momento? Do eCNPJ, para que ela possa fazer esse cadastro. Esse eCNPJ já conta lá com as informações que foram dadas pela empresa e que estão no site pela Receita Federal do Brasil. É importante que a empresa, quando for fazer inicialmente esse autocadastro, que é como a gente chama, ela entra lá no site, ela primeiro verifica se todas as informações relacionadas à empresa estão corretas. É importante que a empresa ali já indique quem vai ser o seu representante legal, que é alguém da própria empresa. Já tem ali, então, o CPF, o e-mail e o cargo dessa pessoa. E, a partir dali, quais são os próximos passos, que, inclusive, já estão no nosso manual, e a gente coloca, no primeiro momento, quais são todas as informações que a empresa precisa ter para que ela possa ir fazendo esse cadastro passo a passo. Feito esse autocadastro com o representante legal, o próximo passo vai ser indicar as filiais. Então, ali é importante que a empresa, então, indique quais são as suas filiais, porque alguns processos, eles são ajuizados em nome das filiais e não da matriz. Por isso, a importância de se indicar também as filiais para que as intimações e citações sejam feitas nesse próprio, no domicílio judicial eletrônico da empresa matriz, com relação às filiais. O mesmo acontece com as coligadas, porque a empresa, quando estiver fazendo esse cadastro, ela também pode indicar as suas coligadas. Qual é a diferença da filial para a coligada? Então, quando chega nesse ponto de se indicar as coligadas,
vai se indicar o CNPJ da coligada, só que o e-mail da coligada, porque, na verdade, essa coligada ela vai receber um pedido de autorização para que essa coligada autorize que a sua empresa, né, que é, no caso, a empresa de vocês, possa acessar os processos, as intimações e as citações da coligada. A coligada vai precisar dar uma autorização em 30 dias. Então, a gente tem aqui o cadastro da pessoa jurídica, representante legal, filiais, coligadas. Isso é um passo a passo que vai sendo acompanhado no próprio sistema e está no nosso manual também do Tosini Freire, inclusive com as telas para que vocês possam entender. Mas o último passo do cadastro se trata de indicação dos prepostos, né? Então, aqui, a empresa ela vai poder indicar como preposto uma pessoa física que vai ser responsável pela administração da ferramenta. Então, é a pessoa física que vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Tem também uma pessoa física que pode ser cadastrada como gestor, que ele vai ter um perfil só de poder definir quem vão ser as pessoas, os poderes de cada uma daquelas pessoas físicas que estão indicadas ali nesse cadastro. E, por fim, existe um outro perfil que chama prepostos. Tá? E ali também a empresa vai indicar pessoas físicas que podem ser os seus advogados, tá? Para que eles também tenham acesso a essas comunicações, e os prepostos, na verdade, que são esses terceiros, eles podem ter ciência, ou poderes para tomar ciência, ou só para ter acesso ao que aquele processo ele tem uma decisão, mas aquela pessoa não vai poder acessar. Então, são 3 os perfis quando a gente fala ali desse cadastro de pessoa física, que é o administrador, gestor de cadastro e o preposto. A pergunta que normalmente surge para nós é: puxa, nós trabalhamos com muitos escritórios de advocacia, e eu preciso indicar todos eles como prepostos? Então, a resposta é não necessariamente. E por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que a empresa se cadastra, como a própria Camille disse, a gente já tinha acesso aos processos judiciais eletrônicos, porque a gente já fazia um acompanhamento dos processos eletronicamente. E nós estamos cadastrados nesses processos. A partir do momento que a empresa se cadastra, nós também, como advogados, somos cadastrados automaticamente e somente aqueles processos em que nós como advogados, estamos conduzindo. Então, não há essa necessidade de cadastro dos advogados que estão em cada um dos processos, porque nós já temos o nosso próprio domicílio judicial eletrônico, em que as empresas com que eu trabalho, que já se cadastraram, a partir de lá eu tenho esse acesso. Mas eu acho que uma questão muito importante é que as empresas definam com seus advogados contratados quem vai abrir essa comunicação. E se a decisão for que vai ser o escritório de advocacia, tudo bem. Se a decisão for que for ser a empresa, tudo bem, porque na verdade o poder é dado a todos. Só que um alerta que a gente faz, caso seja a empresa, é muito importante que tão logo vocês abram, que vocês já avisem os advogados, porque não necessariamente hoje a gente ainda não está tendo um sincronismo ideal, chamo assim. E, a princípio, e conforme vai ser falado pelas minhas próximas sócias aqui, a gente também tem a questão de se entender qual é a intimação que vale. Aqui é aberta a primeira, aqui é do DJE. Então, essas informações são muito importantes para que a gente possa fazer o correto controle dos prazos e efetivamente fazer os prazos, porque a gente tem que elaborar as petições e tudo mais. Quanto mais tempo tivermos, melhor. Então, acho que do ponto de vista de cadastro, são esses os pontos que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Obrigada, Fernanda. E aí a empresa se cadastra, a partir do momento que ela se cadastrar na plataforma, já vão constar lá diversas intimações, citações. Então, acho que é importante a gente esclarecer qual é a diferença entre citações e intimações, do ponto de vista de contagem de prazo, ciência, penalidade. Para isso, eu vou chamar a Fernanda Pimentel para falar um pouquinho dessas diferenças, nossa sócia da área trabalhista. Fernanda. Vamos lá. Primeiro, agradecer também a presença de todos vocês, desejar uma boa tarde para todo mundo. Vocês já viram aqui que a gente tem um monte de informação super importante, né? E eu acho que o que a gente já pôde ver até aqui é que o trabalho conjunto
de escritórios, empresas e parceiros vai ser super importante para que a gente consiga atuar de forma tranquila nesses processos, nesse momento que ainda está todo mundo pisando em ovos, né? Mas acho que uma coisa importante, primeira coisa que eu queria trazer para vocês vou dividir a questão de contagem de prazos, informações, principalmente em relação a dois tipos de intimação, citação que a gente vai receber. A gente tem que diferenciar o que é uma citação do que é uma intimação. Para alguns aqui, certamente eu vou estar falando, a gente já sabe isso, Fernanda, não precisa, mas eu acho que pode ter pessoas que ainda não têm a familiaridade com esse tipo de nomenclatura, e isso é muito importante quando a gente está falando desse novo sistema. A citação ocorre quando uma empresa não sabe da existência de um processo e ela vai ser citada, ela vai tomar conhecimento da existência de algum tipo de ação em que ela está sendo demandada. Isso a gente chama de citação. Diferentemente da citação, a gente tem a intimação. A intimação nada mais é que a forma de comunicação de um processo já existente com a empresa e com seus advogados. É basicamente a movimentação do processo para que seja a parte, né, a empresa, ou o autor da ação, reclamante, se movimentar judicialmente, seja para dar ciência de algum. Estou fazendo essa diferenciação, porque para fins do nosso novo sistema, ela tem um tratamento diferenciado. É um tratamento diferenciado que, se a gente olhar para os dias de hoje, a gente também tem um tratamento diferenciado. Mas dentro dessa questão, a gente precisou adaptar um pouquinho essa forma. Como a Fernanda já disse, a Camille também, esse novo sistema do domicílio judicial eletrônico, basicamente, é a forma de comunicação da justiça com a empresa. Está falando da citação, que é o conhecimento da empresa da existência de um novo processo. Uma vez disponibilizado essa citação no sistema, a empresa vai ter 3 dias úteis para dar ciência, ou seja, para dizer que conhece, recebeu aquela citação. E o que acontece? A partir dentro desses 3 dias, então, eu entrei lá, a empresa recebeu uma citação, a gente entrou, vamos dar um exemplo, no segundo dia que estava disponibilizado lá, a partir do 3º começa a contagem do prazo de apresentação de defesa, tá? Isso é super importante, esses 3 dias, porque eu não sou obrigada a esperar os 3 dias. Eu tenho até 3 dias úteis para que eu possa dar ciência a esta citação e para que meu prazo correspondente comece a correr. Na Justiça do Trabalho, gente, a gente tem uma peculiaridade um pouquinho diferente, porque a gente sabe que, para quem atua na Justiça do Trabalho, a apresentação de defesa normalmente não se dá com prazo, em contagem de prazo, mas se dá com a data da audiência, tá? Então, este procedimento, ele é um pouco diferente quando a gente está falando da Justiça do Trabalho. Entretanto, a gente sabe que muitos juízes já têm adotado, para facilitar o andamento do processo, uma economia processual, adotar o prazo de 15 dias. Então, é super importante ficar atento a isso, porque uma vez tomada a ciência da citação, se a citação tiver lá que a defesa tem que ser apresentada em 15 dias, começa então o nosso prazo, tá? E no caso das intimações, é um pouco diferente. Nas intimações, a gente tem um prazo de 10 dias aqui corridos. Então, uma vez disponibilizada a intimação ou uma notificação na plataforma, a empresa vai ter 10 dias corridos para dar ciência àquela notificação. E a partir daí é que se começa o prazo respectivo daquela determinada publicação, que cada uma vai ter o seu prazo específico, tá? É super importante essa diferenciação. Vejam que uma é uma contagem em prazo em dias úteis e a outra é em dias corridos.
E por que isso? Porque a citação tem uma peculiaridade, que é essa diferença de que a empresa precisa conhecer do processo. Aí, eu acho que essas são as grandes diferenciações de contagem de prazo de uma e de outra. Mas posso também abordar uma outra, mas o que acontece se eu não observar esse prazo? Como é que a gente faz? Também tem diferença de um e para o outro, qual é a consequência? Então, quando a gente está falando da citação, passado esse prazo de 3 dias úteis para que eu dê ciência, o que acontece? A empresa vai passar a ser citada da forma antiga. E qual é a forma antiga? Por meio de oficial de justiça, por meio dos correios, por meio de edital. Então, vai ser utilizado o método antigo, tá? Mas, em razão disso, a empresa pode ter uma consequência. Na verdade, ela vai ser obrigada a adotar um procedimento. Ela tem que justificar por que no prazo concedido ela não deu ciência, ela não abriu, vamos dizer assim, aquela citação. Ela tem que justificar. Isso todas as empresas, passado esse prazo de 3 dias úteis. Feita essa justificativa, ela pode ser aceita ou não aceita. Não sendo feita a justificativa, ela não sendo aceita ou não sendo feita a justificativa, qual é a consequência? Vai ser aplicada uma multa para a empresa que pode chegar até 5% do valor da causa, tá? Então, você não vai ter um prejuízo processual, porque o prazo de apresentação de defesa não vai começar a contar a partir dos 3 dias úteis. Por outro lado, se você não apresentar uma justificativa ou se ela não for aceita, você vai ter aplicada uma multa que pode chegar até 5% do valor da causa, tá? Já nas intimações, as consequências são distintas. Nas intimações, dentro desses 10 dias é o prazo que eu tenho para dar ciência. Tomei ciência do prazo, começa a contagem daquele prazo respectivo. Lembrando que 10 dias corridos. Se eu não fizer nada durante esses 10 dias, o que vai acontecer? Se a gente não fizer nada durante esses 10 dias, findado este prazo, começa a contar o prazo respectivo. Ou seja, é como se a empresa tivesse tomado ciência automaticamente. E aí, dependendo do que você deveria cumprir, qual é a obrigação que você deveria tomar, atitude processual, a consequência vai advir desta publicação, que pode ser, inclusive, a perda de um prazo. Você deixou de cumprir um prazo. Então, a consequência processual aqui pode ser bastante pesada. Eu acho que, em termos de prazos, tá, é um pouco isso, um pouco essa diferenciação. Certo. Eu acho que é importante a gente ressaltar também, aproveitando a tua fala aqui, Fernanda, que as intimações, elas estão sendo veiculadas no domicílio judicial eletrônico, inclusive aquelas intimações do meio do processo, de cunho processual, que são destinadas aos procuradores, aos advogados, né? Então, isso tem acontecido. Então, uma intimação de provas, por exemplo, ela é veiculada tanto no domicílio judicial eletrônico da empresa, como também do advogado, se o advogado já está cadastrado naquele processo, já está habilitado. Então, um dos cuidados que todas as empresas precisam ter é enviar essas intimações que recebem no seu domicílio judicial eletrônico para os seus respectivos advogados, para que seus advogados possam tomar as providências necessárias e garantir que o prazo seja cumprido. Acho que isso é um adendo importante, é uma informação importante para todas as empresas. Enviem as intimações que receberem processuais, de um modo geral, para os seus escritórios, para os seus advogados, para a gente evitar que qualquer prazo seja perdido. E pensando um pouco aí no objetivo do domicílio judicial eletrônico, que é a centralização de informações, né? A minha dúvida, eu gostaria de falar com a Bruna, nossa sócia aí de contencioso civil também. Bruna, como está acontecendo hoje a integração desses sistemas? Os sistemas dos tribunais que já existem, eles vão coexistir com o domicílio judicial eletrônico? Como está acontecendo isso na prática? Obrigada, Camille. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema que tem gerado algumas dúvidas, né? Esse momento incipiente de transição.
E, de fato, nós já temos aqui, como Camille falou no início da apresentação, alguns tribunais que, independentemente da existência e da determinação do domicílio judicial eletrônico, já criaram e já estão em funcionamento com os seus portais eletrônicos próprios, né? Inclusive alguns com encaminhamento de citação para empresas que voluntariamente optaram por receber teor de citação. Como é que isso se dá agora no âmbito do domicílio judicial eletrônico? A norma prevê uma sincronização entre os sistemas. Então, idealmente, uma citação ou uma intimação lida e confirmada no Tribunal de Justiça, no seu portal eletrônico, ela vai ser automaticamente sincronizada e espelhada como lida ou confirmada também no domicílio judicial eletrônico. E o contrário também seria verdade. Então, havendo uma confirmação da citação no domicílio, havendo uma leitura de intimação no domicílio, isso também vai constar como confirmado e lido no Tribunal de Justiça. Então, num primeiro momento, não precisa ter dúvidas quanto a isso, não precisa ter receios quanto a essa sincronização. O que acontece na prática é que, por enquanto, nós estamos numa fase de transição. Então, as coisas ainda estão acontecendo. Nós temos alguns tribunais já integrados, o CNJ, ele vem ali monitorando e divulgando em tempo real quais tribunais já estão com essa sincronização funcionando, quais estão em andamento, e nós temos aqui cerca de 15 tribunais, 15 sistemas já integrados no âmbito do domicílio, e tantos outros ainda em andamento, 5 ainda não iniciados. Nós fizemos uma consulta ao CNJ para saber se existiria um prazo para essa integração, para essa finalização de implementação pelos tribunais. E a resposta que a gente recebeu é de que, idealmente, até o fim do ano, todos os tribunais já estarão com seus sistemas totalmente integrados. Não foi fornecido um fundamento específico para isso, mas essa é a previsão inicial, até o fim do ano, essa implementação. Eu diria para tomar um cuidado nesse momento aqui de transição, porque, de novo, nós estamos falando de alguns sistemas integrados, outros não. Temos uma dificuldade adicional, porque alguns tribunais possuem mais de um sistema, então tem tribunal que tem tanto o Projude, quanto o PJE, quanto o ESAGE funcionando dentro do próprio portal. E aí, eventualmente, quando a gente olha para o CNJ, o PJE está integrado, mas o Projude não. Então, é preciso ter um cuidado. O ideal é, por enquanto, olhar os andamentos nas duas vias, tanto no domicílio quanto no tribunal, porque nesse momento a gente encontrou algumas pontuais inconsistências. E aí, o que eu digo por inconsistência? A falta de sincronização. Então, nós tivemos algumas pontuais situações com clientes que, confirmada a citação no domicílio, ela não foi espelhada no portal. E também tivemos algumas situações em que a parte se cadastrou para receber a comunicação por e-mail, porque existe essa opção no cadastro de receber também a comunicação por e-mail, mas não receberam. Então, a gente está aqui no momento de integração, de transição importante, mas a expectativa é de que isso se resolva, né, ao longo do tempo, conforme essa transição seja totalmente implementada. Tá ótimo, Bruna. Peraí. Não tô dando- Obrigada, Bruna. Bom, então, considerando que hoje, pela sua fala, é necessário que todas as empresas, de fato, como a Bruna falou, consigam olhar e consigam consultar tanto os sistemas dos tribunais quanto o domicílio judicial eletrônico, porque a gente tem sim uma previsão de espelhamento, a gente tem uma ideia de que no futuro todas as intimações, citações estejam centralizadas no domicílio judicial eletrônico, mas hoje é um sistema que está em implementação, a gente sabe que isso não está funcionando 100%, e claro, é muito importante que a gente identifique todas as citações, né? Então, eu gostaria de perguntar para a Fernanda Pazelo, o que as empresas podem fazer, Fernanda, para auxiliar hoje nesse processo de identificar citações, intimações espalhadas por diversos tribunais e ainda espelhadas no domicílio? O que as empresas conseguem fazer? O que tem de ajuda hoje no mercado para esse tipo de situação? Camille, só queria colocar um ponto antes, até um exemplo, com Claro. relação ao que foi falado pela Bruna. Então, como no contencioso tributário, a gente lida muito com a Justiça Estadual e com a Justiça Federal. Assim que houve o cadastro do TRF da Terceira Região,
E o que a gente percebeu? Que os processos que estão no TRF da terceira região já está acontecendo esse sincronismo. Então, a partir do momento que uma decisão ele vai para a publicação, né, via PJE, que é a ferramenta que nós temos hoje eletrônica do TRF, ele também está indo para o DJE, que é o Domicílio Judicial Eletrônico, automaticamente. Então, para o TRF da terceira região, a gente já tem percebido que isso tem acontecido. Inclusive, a partir do momento que um dos dois é aberto primeiramente, já consta a informação de onde abriu primeiro. Então, no caso do TRF3, eu estou trazendo um exemplo positivo, que a princípio tem esse sincronismo, inclusive com a informação. Só que não vem o e-mail. Então, a pergunta que muita gente tem feito, vai vir um e-mail igual o push que a gente tem hoje, igual uma notificação que viria no e-mail, né, no meu e-mail, que eu sou advogada cadastrada, ou mesmo no e-mail da empresa. O da empresa é até importante, né, Camille, a gente saber o quanto vocês já estão recebendo esses e-mails. Porque do nosso lado, pelo menos nos exemplos que nós tivemos, eu pelo menos não recebi ainda nenhum e-mail. Então, eu tenho que ficar entrando sempre no meu domicílio judicial eletrônico para buscar lá as comunicações, tá? Mas, Fê, Oi, pode falar. não, eu queria só aproveitar Tá, essa sua fala para tá. dizer que, olha como a gente tem uma diversidade de atuação nesse momento de transição. A Fernanda trouxe uma informação para vocês do TRF 2 ou 3, Fê? O 3, o Do 3. 3. Na Justiça do Trabalho, gente, que a gente já tem todos os tribunais prontos para trabalhar com o domicílio, o que está acontecendo que vocês talvez já tenham visto? Além da publicação normal que tem acontecido via PJE, via o nosso sistema eletrônico, o que aconteceu? Também está sendo publicado no domicílio. Acontece que a mesma publicação com datas diferentes. Então, está tendo uma duplicidade, mas não é uma duplicidade simples, é uma duplicidade com datas diferentes de publicação. Então, só que na Justiça do Trabalho já tem um ato do TST dizendo que a gente deve descartar isso, porque é um momento de testes, vamos dizer assim. Mas isso traz uma certa insegurança interna. Então, por isso que a gente está trazendo essas informações para vocês de várias áreas aqui, de várias justiças, porque cada uma, no final das contas, está fazendo de um jeitinho diferente. Desculpa te interromper, Fê. Não, é ótimo, acho que aqui é justamente o objetivo, Fê, é que a gente possa mostrar cada um dos judiciários que a gente tem, né? O trabalhista é um judiciário à parte também, né? Bom, mas eu acho que uma questão muito importante é como a gente já vinha tendo o processo judicial eletrônico, e aqui pensando, nós como escritórios de advocacia, tanto as law techs quanto as legal techs já vinham nos oferecendo ferramentas para que nos ajudassem nessa questão de análise das comunicações. Então, ela já nos indicava quando havia uma movimentação dos processos eletrônicos, justamente porque em alguns tribunais, em não havendo uma publicação, o advogado precisaria ir lá e abrir aquela intimação. Então, a gente já vivia isso e as legal techs e law techs já estavam nos ajudando com essas ferramentas. Agora, com o DJE, o que a gente percebeu? Que as legal techs e as law techs também estão oferecendo ferramentas para ajudar, para auxiliar as empresas nesse cadastramento, na análise dessas comunicações, se seria uma citação, uma execução, justamente para que a empresa verifique se ela quer que a própria ferramenta já abra, que é o ponto que foi trazido pela Fernanda, né? Que tem um certo prazo para abrir uma citação. Então, é importante se entender o que a empresa quer. Olha, eu quero contratar uma ferramenta que já identifique que houve uma movimentação, que houve uma comunicação, inclusive já dê a abertura. A partir dali, essa própria ferramenta, ela já pode, inclusive, dar essa informação para o advogado cadastrado. Então, acho que é importante que vocês, empresas, procurem essas empresas e a gente sugere que vocês olhem
olhem isso através da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que é a B2L. A B2L tem um site, e lá no site dela consta, num campo específico, que chama Radar Dinâmico, empresas que já oferecem esses serviços, essas ferramentas né, que vai contribuir, vai ajudá-los nessa questão do DJE. Claro, o manual que foi feito por nós, vocês já vão perceber que lá tem informações valiosas para que vocês possam fazer, inclusive, o primeiro passo do cadastro. Mas, muitas vezes, essas empresas contam com muitas filiais, muitas coligadas, preferem ter uma empresa terceirizada, uma Legaltech, uma Lawtech, fazendo todo esse serviço, inclusive aquelas empresas que lidam com muitos processos, né? Então, acho que é de grande valia vocês olharem para essas ferramentas. Acho que vale também, Fê, se você me permite um complemento, de fato existem já essas empresas que podem fazer esse monitoramento, essa extração de dados, mas algumas empresas também conseguem fazer isso por solução própria tecnológica, né? O domicílio judicial eletrônico, ele foi previsto num formato aberto, por uma API. Então, as empresas que já possuem os seus sistemas de acompanhamento processual conseguem extrair esse dado e incluir diretamente nos seus sistemas próprios. Também é possível discutir com o pessoal que tem uma equipe de tecnologia da informação o desenvolvimento de um robozinho que funcionaria com algo similar a entrar lá e fazer a leitura dessa intimação ou a confirmação dessa citação. É uma solução que pode ser útil nos casos de empresas que trabalham com mais volume de demandas, né? Aquelas empresas que possuem um baixo volume de processos, eventualmente fazer via humana, alguém entrando no sistema e clicando uma a uma das intimações, das comunicações processuais, pode funcionar bem. A dificuldade, ela vem quando a gente fala aqui de um volume maior de processos, e é por isso que a gente fala aqui de várias oportunidades de fazer isso de uma forma mais automatizada, seja via contratação de uma empresa, seja por solução tecnológica própria, seja extraindo esses dados pela API e aí inserindo nos seus próprios sistemas de acompanhamento. Acho que só para trazer esse acréscimo aqui. Obrigada, Bruna. Inclusive, o Marcos Junqueira está falando aqui no chat que eles recebem sim e-mails, mas que os e-mails não têm informações sobre o teor da citação e intimação. Isso provavelmente ocorre porque, na medida que você acessa o teor da intimação ou da citação, você automaticamente dá ciência no sistema. Então, isso deve ser uma forma do CNJ garantir que você só vai ter acesso ao teor quando você der a ciência e o seu prazo lá começar a contar. Por isso que esses e-mails provavelmente são muito mais genéricos. Acredito que continuará sim, acho que isso não vai mudar não, porque a ideia é justamente essa. Tendo acesso ao teor da intimação, você starta o seu prazo processual. E daí a Bom, importância, né, Cá? Daí a Oi. importância de, se você abrir um documento, né, Sim, no domicílio, que vocês comuniquem aos seus parceiros, aos seus escritórios, que, ó, fui lá e abri, porque a partir daí começa a contar os prazos processuais. exatamente. Bom, vamos falar um pouco agora de precedente, né? Eu vou chamar a Bruna Borg aqui para falar de novo com a gente e nos contar, Bruna, se já existe algum precedente sobre o assunto, que a jurisprudência tem entendido sobre domicílio judicial eletrônico, sobre contagem de prazo, penalidade, o que a gente já tem aí no judiciário? Claro, claro. Já temos alguns precedentes, não são muitos, a gente não pode falar de uma jurisprudência formada e consolidada, a gente está no momento incipiente, mas como já existem os tribunais que possuem os seus portais eletrônicos próprios, à luz já do que determinava a lei de processo eletrônico, a gente já encontrou aqui algumas discussões que acho que vale a gente trazer para a discussão. Primeira dúvida: estão aplicando a multa de até 5% sobre o valor da causa se não apresenta justa causa? Estão, pessoal. Nós encontramos alguns julgados com aplicação da multa, porque a empresa não fez a confirmação da citação no momento que deveria, foi citada pela via regular e não apresentou essa justa causa na sua defesa ou na primeira oportunidade que teve para falar no processo. O que a gente verificou desses julgados é uma diferença do percentual aplicado. Então, eu encontrei alguns julgados aplicando 3% sobre o valor da causa,
outros aplicando 5%. Não existe aqui uma parametrização, qual é a razão para ser 5 ou qual é a razão para ser 3. Isso entra ali num critério subjetivo do juiz, mas acho que o que vale aqui é realmente levar a sério, porque de fato as multas já vêm sendo aplicadas sim. Acho que um outro ponto que vale trazer é essa questão da justa causa. Apareceu no nosso webinar que a gente fez pelo escritório, e aí nós fizemos algumas pesquisas e encontramos justificativos. O que a jurisprudência entendeu que era justa causa para não fazer a confirmação no momento que deveria ter feito ali, naqueles 3 dias úteis via domicílio ou via portal eletrônico? Basicamente, nós encontramos nesse momento 2 critérios para aceitar como justa causa. Primeiro critério, falha sistêmica. Ocorreu uma falha sistêmica no portal que me inviabilizou fazer essa leitura eletronicamente. Comprovando essa falha sistêmica, não vale aqui simplesmente a alegação desprovida de documento, precisa ali ou uma certidão do TI ou uma certidão do próprio tribunal que mostra que o sistema ficou indisponibilizado. Isso tem sido acatado como justa causa. Tem um outro elemento que já foi acatado com justa causa, mas aqui eu traria com muita cautela, que é o argumento da inviabilidade por excesso de demanda. Então, me faltou recursos para ler, porque eu recebi cerca de 1.000 demandas, 1.000 ações, 1.000 incitações num curto espaço de tempo e me inviabilizou fazer essa confirmação uma a uma. Isso foi acatado, mas aqui eu destaco que era um momento incipiente, a gente ainda não estava dentro da regulamentação do CNJ, e ele foi acatado porque era uma entidade de poder público, não era uma entidade privada. Então, foi acatado, mas eu traria aqui com muita cautela para as empresas não contarem que isso vai ser realmente acatado como justa causa. Um outro elemento que acho que vale a gente trazer é essa questão do cadastro compulsório, né? A gente teve algumas discussões de empresas que foram cadastradas compulsoriamente porque não se cadastraram no prazo que deveriam, e aí isso foi levado para o judiciário. Qual é o entendimento? De que vale o cadastro compulsório. As empresas deveriam ter se cadastrado, sabiam que estavam dentro do normativo, não fizeram, sabiam que iam ter o cadastro compulsório, portanto, é legítima a intimação ou a citação encaminhada para aquele e-mail do cadastro compulsório, que é o e-mail que está cadastrado na Receita Federal. Acho que o que vale aqui trazer de diferença, a gente encontrou um julgado do Rio dizendo assim: de fato, teve o cadastro compulsório ele é legal, ele é legítimo, mas eu não vou aplicar os efeitos da revelia. Por quê? Porque a empresa não foi comunicada do cadastro compulsório. Então, ela teve o seu cadastro compulsório efetuado, mas ela não foi comunicada de alguma forma por e-mail de que aquele e-mail estava cadastrado. E aí, por causa disso, se afastou os efeitos da revelia. A gente encontrou também alguns julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aqui bastante sério, indeferindo petições iniciais para aquelas empresas que não se cadastraram no portal ou no domicílio. Então, é bastante sério, porque ela perde a oportunidade de ajuizar essa demanda, ações e petições iniciais sendo indeferidas liminarmente. E agora, o que acho que é mais interessante trazer, porque foi um tema que surgiu aqui na fala das Fernandas, na fala da Camille, são essas discussões de duplicidade de intimação. Então, ocorreu uma intimação no portal, né, do tribunal, que já tem ali o seu sistema próprio, e ela também foi publicada no Diário de Justiça, que a gente não está falando de domicílio no diário, né? Ocorreu a publicação no jornal e também ocorreu a intimação no portal, em momentos diferentes. O que prevalece? A gente tem divergência jurisprudencial reconhecida pelo STJ. 3 entendimentos. Primeiro entendimento dizendo, vale o que for antes. O que for antes vale pela questão de que já teve uma ciência inequívoca. Segundo entendimento dizendo que não, que nessas situações de duplicidade, prevalece a intimação do jornal, prevalece a intimação do diário, porque, de acordo com a lei do processo eletrônico, no artigo 4º, a intimação do diário substituiria qualquer outro teor de intimação. E tem um terceiro entendimento dizendo que não, o que prevalece é o contrário, é a intimação do portal ou do sistema eletrônico proprietário, porque também, de acordo com a lei de processo eletrônico, mas agora no artigo 5º,
A intimação no diário ela é uma intimação mais específica. Ela presume boa-fé, ela presume uma confiança do advogado no sistema. Então, para gerar uma segurança jurídica, deveria prevalecer a intimação no portal. Como é que isso foi decidido? STJ reconheceu a jurisprudência em embargos de divergência. No entendimento do STJ, ficou definido que, de fato, prevalece a intimação do portal, justamente pelo argumento de que seria uma intimação mais específica, mais pessoal, porque o advogado, ele entra ali no sistema, a empresa acessa o sistema para tomar conhecimento. Então, seria uma interpretação mais favorável ao jurisdicionado e, por isso, foi definido como a que deve prevalecer. Acho que vale o destaque aqui que, mesmo o STJ, não foi uma decisão unânime, foi uma decisão dada por maioria de votos. Existem alguns tribunais que, reconhecendo essa dificuldade, reconhecendo essas duplicidades, editaram normativos próprios, então a gente encontra portarias de tribunais de justiça disciplinando essa situação, e quando a gente olha para os normativos existentes, também existe jurisprudência. Então, tem tribunal de justiça que diz que vai prevalecer o diário, tem tribunal de justiça que diz que vai prevalecer a intimação no portal. Então, nossa recomendação aqui seria o mais conservador. Considera a primeira intimação a mais antiga, de forma que a gente garanta ali a tempestividade. De acordo com a STJ, prevalece a do portal específico, do tribunal específico. A gente pode fazer um paralelo aqui ao que vai acontecer entre intimação e citação do domicílio judicial eletrônico e aquela intimação que vier a ser publicada agora no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Então, por analogia ao entendimento da STJ, prevaleceria a intimação do domicílio e não a intimação do Diário de Justiça Nacional. Acho que esses são os principais pontos que apareceram aqui de julgados que já trazem alguns insights importantes. E acho que é importante, Bruna, a gente comentar aqui que, apesar do entendimento da STJ ter sido nesse sentido, o que a resolução traz é exatamente o contrário, que a intimação no Diário de Justiça seria válida em detrimento da do portal. Então, assim, eu ainda acho que esse entendimento pode até mudar no futuro, eu acho que as coisas vão começar a surgir, né, com esses novos players aí, digamos, que é o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que não é esse diário estadual que a gente está acostumado, é o nacional, e o domicílio judicial eletrônico, né? Algumas publicações já saem no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, mas ainda é muito pouco perto do todo. Acho que a gente pode começar a responder as perguntas, né? Deixa eu olhar aqui que a gente tem. Bom, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Freire. A resolução 455 do CNJ define que os tribunais deverão obrigatoriamente publicar no DJE somente as citações e intimações. O restante das comunicações processuais não. Ficará a cargo de cada tribunal decidir se comunicará algo além das citações e intimações? Olha, na prática, o que está acontecendo? Pela resolução do 455 do CNJ, na realidade, só deveria ir para o domicílio judicial eletrônico todas as intimações pessoais da empresa e as citações. Só o que era destinado à empresa deveria ir para o domicílio judicial eletrônico da empresa. Na prática, não é isso que está acontecendo. A gente vê chegar no domicílio tanto as intimações destinadas aos advogados e até mesmo outras notificações, simplesmente certidão de cartório, notificações que às vezes nem têm cunho de abrir um prazo processual. É isso que está acontecendo na prática. Então, a minha resposta vai ser sim, fica a critério ali de cada cartório, de cada serventuário, se ele manda ou não manda para o domicílio judicial eletrônico aquela notificação. A gente acredita que, eu só fazendo um adendo, os próprios tribunais também estão perdidos do que fazer, quais as regras que têm que ser usadas, né? Porque toda mudança, ela causa uma certa angústia, mas no final das contas a gente sabe que é para otimizar o trabalho de todo mundo, trazer um pouco mais de segurança, ainda que num primeiro momento a gente esteja todo mundo assustado de como isso vai ser. Se a gente observar como era a nossa justiça há alguns anos atrás, né, a forma de atuação, hoje ela está muito mais moderna, hoje ela está muito mais dinâmica. Então, assim, mas eu acho que isso aos poucos, e sempre que a gente for fazer algum olhar, neste momento é sempre um olhar mais cauteloso. Quanto mais cuidado neste momento de transição, melhor para a gente. Sim.
Tem uma pergunta aqui dizendo que no caso do corporativo, do jurídico corporativo da empresa, se é mais indicado cadastrar o e-mail do departamento ou o e-mail de um advogado. Acho que é do critério de cada um, mas a recomendação é de que seja um e-mail coletivo, que mais de uma pessoa possa ter acesso, como o próprio exemplo aqui de um e-mail do departamento, para a gente evitar perda de prazo, perda de ciência, né? Porque se esse advogado sai de licença, sai de férias, não acessa a sua caixa, perderia essa notificação. Então, o mais recomendável seria, né, no caso do jurídico, tentar enquadrar em um e-mail que mais de uma pessoa poderia ter acesso, mas não tem regra, não tem obrigação a esse respeito. E também existe uma pergunta se vai haver alguma notificação, ou puxa, a Fernanda já falou sobre isso. Existe no cadastro a possibilidade de você habilitar ali para receber essa comunicação, é opcional ou não. Tinha mais uma, mas não sei se já responderam aqui. Acho que é isso. Fê, não sei se você quer falar, eu vi que você foi respondendo aqui no chat, mas de repente falar ao vivo, tem muita dúvida se precisa ter o eCPF, o eCNPJ ou não, acho que talvez valha a gente falar aqui ao vivo. Para cadastro da pessoa jurídica, precisa ser o CNPJ, mas para cadastro das pessoas físicas, a opção é por eCPF, então daí sim a pessoa física ela tem, né, o certificado digital da pessoa física, ou pela própria conta gov.br, porque quando a pessoa entra lá, ela pode, ao invés de colocar o seu certificado digital, entrar via conta gov.br, tá? Então, não necessariamente precisaria ter o eCPF. Uma outra dúvida que eu vi surgindo aqui nos chats é com relação a quais empresas precisariam se cadastrar. Então, só as grandes e médio porte. Então, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas físicas não precisam se cadastrar, é facultativo. Puxa, mas eu não tenho nenhum processo judicial, ou tenho 3 processos. Independe. Todas essas pessoas jurídicas, se médio ou grande porte, obrigatoriamente precisam se cadastrar, porque caso elas venham a ter uma execução contra si, contra a empresa, a citação se dará pelo cadastro, tá? Então, precisa ter esse cadastro. E a própria empresa pode, sim, fazer o monitoramento. Então, é só entrar no DJE 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana para verificar se existiu alguma comunicação. Então, não necessariamente precisa adquirir uma ferramenta. Quando a gente pensa nas ferramentas, são aquelas empresas que acho que, né, que têm muitos processos, ou mesmo a que tem menos processo, mas são processos muito relevantes, que entendem que faz sentido ter a ferramenta para dar essa segurança para todos, tá? Então, vai muito de empresa para empresa. Acho que era desses pontos, acho que foram os que mais surgiram. Eu só traria uma cautela aqui, pessoal, para essa checagem que não seria diária, porque a gente tem uma questão dos dias úteis. Mas que dia útil? A gente tem feriado que é local. Então, qual é o feriado, qual é o dia útil que tem que ser considerado aqui? O calendário de onde tramita o processo. Se o processo tramita no Rio de Janeiro, tem que olhar para o calendário do Rio de Janeiro, ainda que a empresa tenha sede em Brasília ou tenha sede em São Paulo. Nesses casos, essa checagem que não for diária, você corre algum risco, se for um feriado no local da empresa, mas não for feriado local, acabar perdendo o timing. Então, acho que é importante sempre se atentar para esse prazo, porque ele é curto, né? 3 dias úteis no calendário do local onde tramita o processo. Eu vi que surgiu uma pergunta, e vou ser bem sincera, tá? Eu não tinha pensado nesse ponto ainda, que é das empresas incorporadas. E daí eu vou trazer um pouco a experiência do domicílio tributário eletrônico. No domicílio tributário eletrônico, já existe essa questão de empresas incorporadas. Por quê? Porque, na verdade, a autuação fiscal se deu no nome da empresa incorporada, então o CNPJ é outro, né? Não é, ainda que o CNPJ tenha sido baixado, o processo está em nome daquele CNPJ. No processo tributário eletrônico, né, no DJI, no domicílio judicial tributário eletrônico, que é o só do administrativo, então as empresas elas conseguem
olhar tanto para os processos da matriz e das suas filiais, quanto para os processos da incorporadas, porque a Receita Federal ela tem essa informação. E aqui no DJE, como que vai funcionar domicílio judicial eletrônico? Eu não sei dar a resposta, porque eu, pelo menos, não lembro de ter visto nos vídeos do próprio DJE como que a Receita Federal passou essa informação para fins de DJE. Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui? De uma situação de uma empresa que o CNPJ dela foi objeto de um processo judicial, está sendo discutido judicialmente, mas ela foi incorporada. Então, o CNPJ dela está abaixado. Eu, a princípio, o que eu sugeriria, né? Que essa empresa, ela apresente uma petição perante a Receita Federal para que as informações das empresas incorporadas constem em nome da incorporadora. E isso, de uma certa forma, pode contribuir para que o sistema do DJE consiga entender essa mensagem e passe a dar informação tanto da empresa incorporadora quanto da incorporada. Mas ela não entra como coligada e nem como filial. Então, a gente realmente precisa entender como que o sistema vai ler as incorporadas. É um ponto que a gente vai ficar bem atento também, e assim que a gente tiver mais informações, a gente passa para vocês. Tô dando uma olhadinha para ver. O pessoal está perguntando do nosso boletim, já está aqui no chat, pessoal. Acho que a gente pode colocar mais uma vez, porque nós colocamos no início da apresentação, subiram as perguntas, então eu vou colocar aqui o link novamente. Vou tentar ajudar aqui com as perguntas, foram bastante. Então, pessoal, se faltou alguma pergunta também, podem ir mandando, a gente vai auxiliando aqui para responder. Fernanda, o Rafael aqui perguntou se a petição que você acabou de comentar deveria ser destinada à Receita ou em cada processo. Olha, nesse momento agora que a gente ainda não sabe ao certo, eu faria em ambos, tá? Mas eu acho que, a princípio, na Receita Federal, com a baixa do cartão do CNPJ, tudo certinho, deveria ser suficiente. Até porque, eu vou dar colocar uma questão aqui. Quando se faz o autocadastro, a partir do momento que é feito o autocadastro, vem as informações. Nesse autocadastro, se tiver alguma informação que não esteja correta, a sugestão que é dada no próprio manual e no próprio vídeo do CNJ é para fazer uma petição para a Receita Federal indicando as informações corretas. Então, essa mesma petição para a Receita Federal poderia servir para falar, olha, as empresas incorporadas pela incorporadora são essas e essas, para que já conste lá. Mas eu acho que faz sentido também colocar no processo judicial, porque, no fundo, no processo judicial, o que acaba acontecendo? Normalmente a gente informa da incorporação, só que a Justiça Federal ou a estadual, ela não muda o cadastro, continua o cadastro da incorporada. Nesse caso, considerando esse eventual prejuízo que se possa ter, o que vai acontecer é que esse advogado ele vai ficar lá em cima da vara, falando, gente, precisa ter essa atualização, precisa ter o nome da incorporadora, não pode mais ficar em nome da incorporada. Então, isso também vai ajudar, porque daí, no DJE, a partir do momento que tiver cadastrado como a incorporadora, não vai acontecer de ir para a incorporada. Perfeito. Só complementando, Fernanda, essas questões, o CNPJ já baixado e tudo mais, seriam justificativas também a serem apresentadas para que eventual multa não incida. Olha, eu não cadastrei porque era um CNPJ baixado, não havia como cadastrar, porque me parece que um CNPJ baixado não vai nem conseguir prosseguir com o cadastro, porque tem essa consulta na Receita Federal. Se o CNPJ estiver baixado, provavelmente você nem consegue concluir. Então, seria inclusive, uma justificativa. E aí, acho que esse é o mesmo ponto para as empresas estrangeiras. Desculpa, Helena, mas eu peguei aqui uma das empresas Claro, por favor. estrangeiras que não tem CNPJ. Se a empresa não tem CNPJ, se ela não tem cadastro na Receita, ela não vai conseguir concluir o seu cadastro, de fato, no domicílio judicial eletrônico. Nesse caso, provavelmente vai seguir, sim, pela forma antiga, e caso alguma questão apareça, a justificativa é essa, não tem como efetuar o cadastro porque não temos um CNPJ.
Tem uma pergunta aqui sobre se o sistema do domicílio vai indicar o prazo final da contagem nos moldes do que acontece com o PJE. Sim, nos exemplos concretos que a gente atua, já vem sim no próprio domicílio a indicação do prazo fatal. Então, bem parecido, traz aí maior segurança. E a observação que foi colocada também sobre a Justiça do Trabalho, que as petições são difíceis, principalmente essas de alterações de cadastro, a sugestão continua sendo a que a Fernanda já passou, e um trabalho de embargos auriculares diretamente nos cartórios, diretamente nas varas, porque realmente é super importante a alteração desse cadastro. Perfeito. Temos uma pergunta aqui que sou representante legal, não sócia, de um escritório de 2 sócios que moram fora do Brasil. Eu devo colocar os 2 sócios como administradores ou gestores de cadastro? Não sei quem gostaria de responder. As funções são diferentes, né? Como a Fernanda trouxe, né? O administrador ele vai ter acesso a mais funcionalidades. O gestor de cadastro tem um poder menor dentro do domicílio judicial. Então, isso vai depender realmente de qual é a função que quer ser atribuída àquela pessoa. Eventualmente, não é nem o sócio, né? É um representante legal que ali vai estar imbuído desses poderes para ter maiores funcionalidades. Então, não existe Foi uma isso regra mesmo que eu para isso. pensei, né, Bruna? Porque como a Cristiane que fez a pergunta, ela já é representante legal, ela pode ser a pessoa indicada, tá? E lembrando que o que significa ser administrador? Que ele pode incluir mais pessoas. E qual é a diferença com o gestor? Que ele não pode incluir pessoas, ele só pode definir o que cada um será, se vai ser administrador, preposto, se vai ser preposto, se vai poder ler, se não vai poder ler, mas ele não pode incluir novos. Então, o administrador ele tem mais poderes, tá? Então, eventualmente, se quiser colocar os dois como administrador, até poderia, porque o administrador pode mais. Tá? Não quero que novas pessoas sejam incluídas. Então, daí seria só gestor. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. É possível cadastrar mais de um e-mail? Acho que essa parte vocês comentaram, né? Que pode sim colocar. Ah, e nos processos que já estão em andamento, coloca o e-mail do advogado do caso, e no cadastro geral colocaria o e-mail interno. Qual seria a melhor indicação dos processos já em andamento? Não, na verdade, nesse caso, quando você faz o cadastro da empresa, você vai informar o e-mail que você quer receber todas as comunicações que são destinadas à empresa. Quando a gente fala que os advogados que estão cadastrados nos processos também têm acesso às intimações e não receberam os e-mails, como a gente comentou aqui, eu e a Fernanda, somos nós, advogados, como representantes, acessando o nosso domicílio judicial eletrônico. Então, nós temos um domicílio judicial eletrônico do advogado. Então, nesse caso, o e-mail que você vai cadastrar é o e-mail que você quer receber as comunicações da empresa. O advogado cadastrado vai receber no e-mail dele, no domicílio dele, através de outro domicílio, digamos assim, que é o domicílio do advogado. Só Perfeito. esclarecendo uma resposta que eu dei, o sistema, outro tema, desculpa, pessoal, só para deixar claro, o sistema ele não vai contar o prazo, ele vai indicar qual é o prazo final para a leitura da intimação ou para a confirmação da citação, tá? Ele não vai fazer a contagem do prazo processual e sim essa data limite para que haja essa confirmação. Perfeito. Porque eu acho que uma dúvida que surge muito, Helena, é com relação a esses prepostos, porque realmente é ilimitado o número de prepostos que uma pessoa jurídica poderia indicar, só que faz sentido, porque a partir do momento que você indica como preposto, esse advogado ele vai ter acesso a todas as comunicações da empresa, né? E não Esse só as advogado comunicações. ou não, né, Fê? Esse advogado ou Isso, não. Não precisa ser advogado preposto. Acho que nem isso é precisa importante ser. também. É que a gente acaba É, pensando em advogado. Desculpa, Fê. Não, isso. E talvez, como prepostos, deveriam ser os próprios advogados da empresa, né? Do departamento jurídico, do departamento tributário, do departamento trabalhista, né? Porque nós, advogados de escritório, se a gente já está cadastrado no processo, a gente já vai receber, tá? Então não teria esse problema. Perfeito.
Eu acho que nós conseguimos sanar todas as dúvidas, que foram algumas parecidas, então estava tentando fazer esse filtro. Se não, temos alguns minutinhos aí, se alguém ficou ainda com alguma dúvida, fiquem à vontade para sanar as últimas dúvidas. Se não, eu tenho uma dúvida nas questões das associações, porque quando você realiza o cadastro do domicílio trabalhista, ele não necessariamente realiza o cadastro domicílio jurídico geral, né? Geral, vamos chamar assim. Então, a gente não. A dúvida é: existe a necessidade de cadastrar em ambos domicílios, certo? Pelo que eu entendi da fala de vocês também. Não só necessariamente no domicílio trabalhista, que a gente já teve esse prazo em 1º de maio. Também teria que ter o cadastro do domicílio geral, vamos chamar assim, certo? Se eu entendi certo da fala de vocês. Cadastro é o mesmo para qualquer justiça, tá? O domicílio judicial eletrônico, ele é a comunicação da justiça brasileira com as empresas, tá? Então, Certo. efetivamente, é lá que você vai ter o cadastro. O que está acontecendo agora, Helena, neste momento, é uma adaptação da justiça, porque a gente continua recebendo publicações no Diário de Justiça Eletrônico Trabalhista, mas que não precisa um cadastro específico, tá? O cadastro, essa movimentação que a gente está fazendo é só para o domicílio judicial eletrônico. O que acontece é que quando a gente está falando, eu não sei se pode ser essa a sua dúvida, quando a gente está falando das comunicações do Ministério do Trabalho e Emprego, que é um outro órgão da Justiça do Trabalho, aí sim nós estamos falando de uma outra plataforma que não tem a ver com o domicílio judicial eletrônico e que sim demanda um cadastro específico das empresas. E para que serve esse cadastro? A ideia dele é a mesma do domicílio judicial eletrônico, mas é para comunicações administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, para questões de fiscalização, de informações basicamente ligadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Aí sim são 2 cadastros distintos. Perfeito, era exatamente isso. Era Então, exatamente isso. maravilha. Não estava claro para mim, mas é exatamente isso. E ainda estamos tendo alguma dúvida sobre empresas com sócios estrangeiros. Acho que se a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso. As sócias estrangeiras de uma empresa brasileira têm CNPJ, então corretamente devem ser cadastradas ou continuam sendo citadas pelos procuradores. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas empresa que não tiver CNPJ, a rigor, não está dentro da obrigação, porque nem consegue fazer o cadastro por falta de CNPJ. Não, no CNPJ é caso tem, a requisito dúvida tem, desculpa. obrigatório. Aí tem CNPJ no Brasil, mas a participação tem participação societária de outra empresa que não tem CNPJ. Se não tem CNPJ, acho que vale a mesma regra, né? Não consegue fazer o cadastramento, poderia ser cadastrado qualquer outra pessoa. Acho que é importante a gente dizer que não tem uma definição de quem tem que ser cadastrado, né? A empresa ela pode definir a quem ela vai atribuir aquele papel de gestor, de administrador. Não sei se era exatamente essa pergunta aqui. Se a sócia tem CNPJ, acho que a pergunta só é se ela é de grande e médio porte. Se ela for, ela precisa sim estar cadastrado no DJE. Se ela for microempresa, é facultativo. Pequeno porte também facultativo. Perfeito, perfeito. Acho que depois esclareceu que ela colocou. É isso. Acho que está resolvido. Isso, perfeito. Acho que É, agora ficou esclarecido. Perfeito. Bom, se não tivermos. Certo. Se não tivermos tem mais que, tem nenhuma que fazer dúvida. o SNPJ. A Viviana perguntou, né? Acho que
Daí Vai precisa ser fazer também requisito, CNPJ, é vai ser requisito. requisito do cadastro. É. A gente coloca, o nosso boletim, ele traz ali alguns esclarecimentos sobre os requisitos do cadastro. O CNJ também tem um manual próprio divulgado por eles ali, onde é possível obter mais informações, e a gente traz esse link também no nosso próprio manual. Então, tá de fácil acesso ali para tirar essas dúvidas mais pontuais de cadastro. Certo. Perfeito, a gente vai compartilhar a cartilha com todos os inscritos posteriormente, então também vocês vão ter acesso por e-mail dessa cartilha do escritório. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos e de todas, especialmente das nossas palestrantes de hoje, pelo tempo e pelas explicações que acho que tinham bastante dúvidas, como a gente percebeu. Então, em nome da Câmara, eu queria agradecer mais uma vez e, caso a gente não tenha mais nenhuma questão, desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde, Obrigada, obrigada, Boa Helena. gente. tarde, Obrigada a pessoal. todos. Boa Obrigada, tarde. gente. Boa tarde. Obrigada, até mais. Muito obrigada, boa tarde.